Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas 15, do 11 ao 20. Diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Santo Deus e Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor ministre, meu Deus, aos nossos corações a tua palavra. Fale profundamente aquilo que a gente precisa ouvir hoje. Nós já conhecemos esse texto, mas nós sabemos que o Senhor tem coisas novas para falar aos nossos corações. Então, que o nosso coração esteja aberto para isso agora, em nome de Jesus. Amém, queridos. Domingo passado nós falamos a respeito da vida abundante. E nós falamos a respeito, o tema era: eu quero uma vida abundante, eu quero ter uma vida abundante. E a gente viu, dentre os pontos que a gente compartilhou, que uma vida abundante, ela está justamente depois de uma vida comprometida com o reino, que eu não quero ter. Ou seja, se eu tivesse, a vida abundante seria mais próxima, mas porque eu não quero ter, às vezes não falo isso, mas eu vivo isso, aí eu não experimento essa vida abundante. A vida abundante está após uma condição de pecado que eu não quero abandonar. Se eu abandono o pecado, certamente a vida abundante vai me alcançar. Mas se eu não abandono, dificilmente não conseguirei ter essa vida abundante que eu quero. E queridos, todos nós queremos usufruir daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, de ter um relacionamento profundo. Porque quando eu não tenho também esse relacionamento profundo, eu não vou conseguir ter essa vida abundante. Mas existem outras coisas também que atrapalham a minha vida de experimentar também essa vida abundante. Situações que prejudicam demais a vida de um cristão. E uma das coisas que prejudicam demais a nossa vida é a falta de paciência. Há pessoas que são completamente impacientes e, por serem impacientes, elas terminam tomando decisões, falando palavras que não deveriam nem tomar nem falar, e tantas outras coisas. A falta de paciência, ela prejudica até a saúde física das pessoas. Eu falando sobre isso ontem, eu estava fazendo um treinamento, né? Agora tudo online. Começou ali 10 horas da manhã, foi até 8 horas da noite. E uma das coisas no final é que o pessoal faz e depois ele quer vender um curso, né? Aí, olha, esses são 10 minutinhos antes de falar aqui, gente, no final, e aquela agonia,
Aí você vai ganhar um bônus, e mais um bônus, e mais um bônus. Eu já colocando, como diz o povo, a tripa para fora aqui. Meu Deus, fale logo aí quanto é. E o pessoal lá digitando, bora logo, falava. Isso é apenas uma das coisas que sinalizam, né, que a gente precisa ter mais domínio próprio. E quem nos dá o domínio próprio é o Espírito Santo, é Ele que nos dá a paciência, né? Paciência não é a característica de uma pessoa que a gente chama assim, eita, fulano é muito leso. Meu Deus, que homem leso, que mulher lesa, né? Tem essa expressão que a gente usa aqui. Não, a paciência é um fruto do Espírito Santo. E hoje pela manhã eu quero falar justamente sobre isso, sobre o perigo da impaciência. Você é uma pessoa impaciente? Se você é uma pessoa impaciente, meu irmão, pega o teu celular, começa a anotar aí o que Deus vai falar no seu coração. Se você tiver caneta, papel, anota aí, que certamente Deus ele vai ministrar a sua vida agora. Você está dizendo, pastor, eu já estou aqui agoniado, fale logo aí, diga logo esses pontos. Calma, estou te dando a oportunidade de permitir que o Espírito Santo de Deus, ele controle, né, e domine essa área da sua vida. Quinta-feira nós retomamos as nossas células presenciais, né? E uma pessoa falou lá, e eu também já caí nessa, né? Diz assim, quero que ore para que Deus me dê mais paciência. Aí eu falei assim, vamos orar. Eu disse, mas você sabe como é que você consegue ver que você tem mais paciência? Quando você enfrenta mais circunstâncias que contrariam você e você consegue ter o domínio. Então quando você pede, Senhor, me dê mais paciência, você está dizendo, Senhor, me dê mais provação aí para ver se eu estou bom na paciência, né? Então tem que pedir, na verdade é dependência do Espírito Santo, sabedoria para poder tomar as melhores decisões. Esse texto é um texto conhecido nosso. Muitas palavras já foram ministradas a respeito desse texto, sobre família, sobre pecado, sobre tantas coisas, mas hoje eu queria falar sobre a impaciência desse jovem aqui, que quase destrói a sua vida, porque não soube esperar. Em primeiro lugar, queridos, o que a paciência causa em nós? A paciência nos leva a perder um tempo especial com a nossa família. Há pessoas que por causa da sua impaciência, sua falta de submissão ao Espírito Santo, elas perdem um tempo precioso. O que aconteceu nesse texto aqui? Esse jovem, é uma parábola, e nessa parábola Jesus diz o seguinte, olha, esse jovem, ele vivia com uma família, ele tinha um pai, ele tinha um irmão, mas houve um momento no coração desse jovem que ele não teve a paciência de esperar o tempo oportuno para receber a sua herança. E o texto diz que foi o mais novo, ele chega para o pai, eu quero me dar minha herança, eu quero o direito que é meu. E aí, queridos, o que eu vejo na atitude desse jovem? Esse jovem estava ansioso, e a ânsia pela independência levou esse jovem a não considerar a importância da sua família. Versículo 13 diz isso. Não depois de muito tempo, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. O que ele faz? Ele está ansioso pela independência. Ele está ansioso porque ele agora quer ter as suas próprias experiências. Só que ele não sabe esperar o tempo oportuno, ele não sabe esperar o momento adequado. Ele quer ser independente. Gente, quando eu era adolescente também, eu passei muito por isso. Eu lembro de um dia que eu falei em casa, estou cansado dessa casa, então vamos embora. E aí minha mãe, como uma mulher sábia, ela me mostrou uma sandália e eu mudei de ideia. Falta de respeito com os pais. É
Essa ânsia pela independência levou esse jovem a não considerar a importância da família. Às vezes, querido, nós estamos tão ansiosos com algumas coisas que a gente esquece aquilo que verdadeiramente é importante para nós. As pessoas que estão conosco, o ambiente que a gente está vivendo. Esse jovem, ele sai de casa, ele não sai de casa pensando vai dar tudo errado, ele sai de casa dizendo vai dar tudo certo. Mas no final é uma tragédia a decisão dele. Por quê? Porque ele foi impaciente, ele perdeu um tempo especial com a sua família. Pastor José Gonçalves diz o seguinte: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou um casamento. Há muitas famílias que estão sendo destruídas por falta de paciência. Falta de paciência dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, do marido com a esposa, do esposo da esposa com o esposo. E tem duas coisas, queridos, que a gente usa como justificativa, mas um homem ou mulher de Deus não pode usar. A primeira delas é: o homem chega em casa, estou muito estressado. Mas se o Espírito Santo habita em você, queridos, o estresse não é desculpa para a sua impaciência, a minha impaciência. A TPM também não. Você, pastor, porque o senhor nunca teve TPM? Mas se a Bíblia me diz que o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo, significa falar e viver os frutos dele, e um deles é a paciência. Então, eu não acredito que o Espírito Santo diz assim: olha, daqui a uma semana eu volto com a mulher. Não, ele habita. A falta de paciência tem levado muitos casais a destruírem suas relações, porque nenhum quer dar o braço a torcer. Há muita razão, há muita convicção de certeza. Às vezes a gente ganha em uma discussão, mas a gente perde na atmosfera, no ambiente, na convivência. O perigo da impaciência, querido, leva justamente os casais hoje a se divorciarem. Se esse jovem tivesse percebido a besteira que estava fazendo, ele teria evitado sofrer essas situações que ele sofreu. Diz que ele passou fome, ele perdeu tudo que tinha, ele chegou ao fundo do poço. E às vezes é isso que acontece conosco. A falta de paciência, às vezes, antecipa sofrimentos que eu não estou preparado para enfrentar. Naturalmente, graças a Deus, quando eu fui para o seminário, eu fui no tempo certo. E a prova disso foi tudo que foi acontecendo. Mas, gente, se eu tivesse ido 2 anos antes ou 3 anos antes, eu não estava preparado para encarar aquilo. Eu não estava preparado para ter maturidade para enfrentar algumas coisas, para ouvir algumas coisas, para ver algumas coisas. Eu lembro que o pastor Edgar, nós estávamos orando, infelizmente ele faleceu domingo passado. Ele foi o pastor que me encaminhou para o seminário. E um dia antes eu tinha feito algo que eu não deveria ter feito. E aí o pastor Edgar falou comigo assim: Mauro, eu quero conversar com você. Eu disse: meu Deus, agora o pastor descobriu. Não foi nada assim. E aí quando ele sentou comigo, ele disse: Mauro, eu na minha cabeça, eu falo, vou esperar ele falar. Eu falo isso, eu espero ele falar.
E aí, quando ele falou assim, tem um negócio para falar com você. E você já está ansioso, né? Querendo saber o que é. E eu disse, diga, pastor, agora já sem fôlego. Naquela época não tinha nem um coronavírus ainda, mas já estava sem fôlego já. Ele disse, olha, seminário, né? Isso que você imagina que é. E ele começou a ensinar o que é que eu ia ver lá no seminário, algumas coisas que eu iria passar, me preparou para aquilo, preparou a minha família, preparou a igreja. E com todo esse preparo eu ainda tive que enfrentar situações tão difíceis. Escute uma coisa, meu irmão. Não dê um passo sem a convicção de que é o tempo de Deus. Não tome uma decisão sem você ter consciência de que realmente Deus está te levando a isso. Porque nesse caso, esse jovem perdeu um tempo especial com a sua família que não deveria ter perdido. O diabo, ele é especialista em separar pessoas. E especialmente quando essas pessoas, elas caminham num propósito divino. O diabo vai colocar circunstâncias, situações para te afastar de pessoas que certamente são bênçãos para você. Vamos imaginar essa família, um pai, uma família que está crescendo juntos, que estão conquistando coisas juntos. Aí chega um momento que um decide ter uma ruptura em um tempo que não deveria ter, e ele sai de casa, ele perde o contato com a família, ele perde de viver experiências agradáveis como ele estava vivendo. Por quê? Porque o diabo chegou ali e separou. Vamos pensar duas vezes em nossa família antes de aceitar alguma proposta que aparentemente nos parece irrecusável. Vou ganhar muito dinheiro, mas vai perder de conviver com sua família, de estar com sua esposa, de estar com seu esposo. Um dinheiro que não é uma necessidade, é apenas um capricho, é um desejo por ter mais coisas. Quantas pessoas não estão perdendo um tempo precioso em ver e conviver com os filhos conviver com seus pais? Por quê? Porque estão aceitando propostas que até parecem irrecusáveis, mas que custarão um ambiente e uma atmosfera agradável na família. Uma família bem estruturada sempre será uma referência em dias difíceis e dolorosos. Quando esse jovem percebeu que tudo estava errado na vida dele, o que ele lembrou? Ele lembrou da família dele. Ele disse assim: olha, na casa do meu pai há pão com fartura e eu aqui morro de fome. Vou me levantar e vou falar para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, contra ti. Eu não sou digno de ser tratado como um dos seus filhos, me trata como um trabalhador. E quando ele pede: pai, me trata como um trabalhador. Quem eram os trabalhadores nessa época? Na grande maioria eram escravos. Ele não está dizendo: pai, me chicoteia, pai, me maltrata. Não, ele sabia como o pai tratava os seus funcionários. E certamente tratavam bem, porque a Bíblia diz, ele diz aqui que na casa dele tinha pão com fartura, até para os empregados. Meu irmão, minha irmã, como é que anda a paciência com a sua família? A paciência com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo. Jovem, como é que anda a paciência com seus pais? Eu não estou dizendo que é fácil, não. A própria Bíblia diz para os pais não irritarem
irritar os próprios filhos. Se a Bíblia está dizendo, é porque nós, pais, às vezes estamos irritando os nossos filhos. E não está certo. Irritando, às vezes, com coisas que nós poderíamos dizer sim, mas a gente diz não. Só para dizer que a gente que manda, tem que ter sabedoria nisso. Filhos que poderiam dizer sim e honrar mais os pais, mas não fazem isso. O perigo da impaciência, queridos, é capaz de destruir qualquer família. E o diabo, ele é especialista em separar pessoas, mas Deus é especialista em reconstruir relacionamentos. Como é que a gente resolve essas coisas? A gente resolve como a Bíblia diz. Se eu ofendi, se eu pequei, eu preciso pedir perdão. Talvez hoje é um dia que você precisa chegar para o seu ente querido, seja filho, filha, mãe, pai, avô, seja quem for, e dizer assim: eu queria pedir paciência, porque essa quarentena mexeu com o meu emocional, e eu não me submeti ao Espírito Santo como deveria. Eu queria pedir paciência, ou queria pedir perdão pela paciência que você tem tido comigo. Será que alguém hoje precisa ouvir você pedir perdão pela sua falta de paciência? Porque, queridos, um ambiente, uma atmosfera familiar não se constrói com dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ser o homem, a mulher mais rica do mundo, mas se não tiver essa atmosfera de Deus, esse mover do Espírito Santo, os princípios da palavra, irmão, nenhum bem, por mais caro que seja, por mais recurso que você tenha, trará a paz, a alegria, o amor que uma família precisa ter. Imagina esse jovem chegando para o pai, vamos imaginar uma família real, esse jovem chegando para o pai e dizendo assim: pai, eu vou sair de casa. Quando ele sai de casa, ele não somente deixa de conviver, mas ele desonra o pai. E aí, queridos, escute uma coisa. Nesse tempo de pandemia, há muitas pessoas que gostariam de voltar atrás em algumas palavras com aqueles que partiram, que gostariam de ter mais tempo com aqueles que partiram, que gostariam de falar: mas eu te amo, mas não tem mais. É o que eles fazem? Ficam usando as redes sociais. Às vezes a gente usa como se fosse para expressar o que está no meu coração, mas escute uma coisa, querido, querida, depois que vai desse mundo, não tem Wi-Fi no céu. Não tem mais como correr atrás. Ou você aproveita esse tempo especial com a sua família hoje, ou quando partir, acabou. E aí a gente pensa: eu poderia ter pedido perdão, pede agora. Eu poderia não ter tomado essa decisão, pede o perdão agora. Me perdoe por ter feito isso, me perdoe por ter falado isso, me perdoe por não ter te honrado, pai, mãe, meu filho, minha filha, me perdoe por ter irritado você. Esse é o tempo. Porque o perigo, a impaciência gera às vezes essa ruptura na família. Segundo lugar, queridos, a impaciência nos leva a perder recursos que levaram, às vezes, anos para serem levantados. O texto diz que esse jovem, e o texto deixa muito claro, o filho mais novo, certamente o menos experiente, o texto diz que ele, não muito tempo depois, ele pega tudo e ele vai desperdiçar os seus bens vivendo irresponsavelmente. Algumas pessoas falam assim:
o dinheiro é a raiz de todos os males, mas na Bíblia não diz isso. Ele diz que o amor ao dinheiro, a devoção, a idolatria, né? A adoração ao dinheiro, aí sim, isso é pecado. Isso é um mal que pode atingir a minha vida e a sua vida. Então, quando eu estou impaciente, eu sou capaz de tomar decisões que não deveria tomar. Nós passamos, por exemplo, por uma situação difícil. Eu lembro que é difícil no meu caso, em ver algumas pessoas passarem por isso. Eu lembro quando eu estava em Camaçari, a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, tudo bom? Tudo bom? Pai, eu tenho um negócio para o senhor que é irrecusável. Eu falei assim: bem, então, não tem nem o que ouvir, já vou logo, porque se é irrecusável, né? Não, deixa eu falar. Pastor, negócio, olha, eu estou fazendo parte, minha mãe, meu tio, não sei o que digo que é. Não tem como perder, pastor. A minha seta, diga logo. Um negócio chamado Telex Free. Você está dizendo, e agora, né? Lá atrás o pessoal toma adesivo no carro, aquela corra toda, esse carro parcelado em 1000 vezes, mas estava ali, muita gente tirou dinheiro, mas muita gente perdeu muito dinheiro. Ela falou assim: pastor, só tem que colocar uns anúncios, uma coisa assim e tal. E eu falei assim: olha, eu não tenho tempo para isso não. Não, mas eu coloco para o senhor. O senhor coloca, eu brinquei com ela, falei assim: vem cá, então se eu investir, não tem como perder, não. Então, se eu perder, você vai me devolver. Não, aí não posso. Então, não vai perder nada. E aí, gente, um montão de gente vivendo disso, se envolvendo com isso, vendendo casa, pegando empréstimo. E eu pensando, rapaz, tem um negócio errado aí. Depois de um tempo, bum! Desespero, gente desesperada, angustiada, porque a falta de paciência levou eles a usarem recursos, às vezes que juntou a vida toda e investiu em algo que não traria nenhum retorno. Escute uma coisa, queridos: tudo que começa errado provavelmente vai terminar errado. Esse jovem, ele começou errado, ele antecipou uma herança que não era para aquele momento. Então, quando a gente antecipa coisas que Deus ainda não nos deu, nós só estamos antecipando crises e sofrimento que talvez eu seria poupado com mais maturidade lá na frente. Quantas pessoas talvez não pensaram: mas Deus, se eu tivesse ouvido minha tia, minha mãe, meu avô, minha avó, meu irmão, meu filho, e não tivesse feito isso, a gente escuta. E a gente acha que temos condições de tomar as melhores e maiores decisões. Esse jovem, ele teve erros primários. Primeiro, ele não esperou o tempo apropriado para usufruir o que lhe era de direito. Segundo, ele não considerou a opinião do pai diante de uma decisão tão radical. Nem para ouvir o pai: pai, olha, eu estava pensando se o senhor poderia, o que o senhor acha, me dá o dinheiro, o que o senhor acha disso? O senhor acha que... Vamos imaginar essa família, o pai iria dizer: olha, meu filho, não é o tempo apropriado. Mas se o pai entrega, alguém vai dizer assim: esse pai foi muito irresponsável, não deveria ter feito isso. Irmãos, tem um momento na vida de um pai e de um filho que o pai e a mãe precisam deixar que o filho quebre a cara. Ele não vai fazer isso de propósito, tomara que quebre a cara. Não tem o que fazer mais. O tempo que nós, pais, temos que ensinar os nossos filhos é enquanto eles estão sob o nosso domínio. Mas já saiu de casa, fazer o quê? Tem o que fazer.
uma coisa que eu quero dizer para você, pai e mãe, escute uma coisa. Enquanto os seus filhos estiverem dentro da casa de vocês, a liderança é sua. A Bíblia diz que esse cordão umbilical, né, ele só é cortado quando o filho deixa a casa do pai. Não é que ele vai se tornar uma pessoa insubmissa. Não, é que ele agora vai viver em um outro nível da sua vida. Agora vai ter que tomar suas próprias decisões, vai ter que se responsabilizar. Mas enquanto estiver dentro da sua casa, meu irmão, é você que diz, é você que estabelece as regras, é você que estabelece o ambiente. E filho, escute uma coisa, se você quer independência, saia de casa. Mas só vou dizer uma coisa para você, se você sair num tempo errado, você vai quebrar a cara igual esse jovem que quebrou. A menina diz, vou sair de casa, vou me casar porque eu não aguento mais. Vai, nessa. Tu vai ter dois problemas. O primeiro é casar com a pessoa errada. E o segundo é ter que experimentar essas consequências tão dolorosas. Isso serve também para o homem. Houve um momento que eu pensei na minha vida, por exemplo, agora eu quero ter meu negócio agora, eu quero viajar e tal. Eu fui, quebrei a cara, perdi todo o investimento que eu tinha, um seguro, né, que eu tinha recebido um trabalho, perdi tudo. Por quê? Porque não foi o tempo apropriado. Escute uma coisa, meu irmão, quando não é o tempo apropriado, não importa se você tomou uma decisão muito rápida, vai dar errado. Não é o tempo apropriado, vai dar errado. Esse jovem teve um outro erro, ele achou que a realização da sua vida estava em ter coisas e não ter pessoas. Meu irmão, você pode ter coisas, mas sem pessoas elas perdem a importância. Sem pessoas, como é que eu vou usufruir das coisas? Como é que eu vou usufruir de uma casa bonita? Quando é que eu vou usufruir de uma piscina, de um carro? Não tem. Não vou levar ninguém, mas você quer pelo menos mostrar alguém, não é? É o dublê de rico. Tem uma condição difícil, mas quer passar por uma de rico. Estou rindo porque eu já passei demais por isso. Aquele iPhonezinho do Paraguai. Para chegar na faculdade lá. Que iPhone bonito. E no meu coração é do Paraguai. O diabo ele é especialista em nos levar, em promover a miséria. Mas Deus é especialista em colocar seus filhos em lugar de honra. Queridos, o diabo, ele vamos imaginar essa cena, ele pega esse jovem e aparentemente ele está trilhando por um caminho maravilhoso, dinheiro, jovem, só curtição. É isso que o diabo faz. O diabo nunca nos trará uma proposta aparentemente ruim. Ele sempre nos trará uma proposta aparentemente irrecusável. Coma desse fruto e você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Nossa, você é igual àquele que me criou, então eu quero isso. Mas ele não fala das consequências, e diante do que ele promete, sempre vem uma mentira junto. Então, querido, escute uma coisa. Tome muito cuidado, porque a sua impaciência pode levar você a perder tudo. Tudo que você juntou financeiramente, todos os recursos que você juntou durante tanto tempo suando, trabalhando. Meu Deus, esse tempo a gente viu aí, infelizmente, pessoas que isso acontece no mundo todo, no Brasil, pessoas que investiram em alguém, pensando, não, vou ter a casa própria, mas que perderam tudo, infelizmente. Por quê? Porque talvez não consideraram algumas coisas. E queridos, a gente fala assim, mas qualquer um de nós às vezes pode cair numa coisa dessa.
num golpe. Então tome muito cuidado. Fale com pessoas. Se esse filho tivesse conversado com o pai, pai, o que você acha? Acha que é o tempo de eu sair de casa? Acha que é o tempo de eu administrar esses recursos? Pergunta para outras pessoas antes de tomar uma decisão. Não vai perguntar somente para as pessoas que você sabe que vai falar o que você quer ouvir. Pergunta a pessoas que realmente gostam, né, que te amam, que falarão a verdade para você, independente de qualquer coisa. E não, olha, isso não é uma boa coisa, isso é um mau investimento. Não, isso é um ótimo investimento, já fiz. Pesquise. Porque, queridos, o diabo, ele pode te passar a perna com uma mentira e tirar tudo aquilo que Deus permitiu você ter com muito sacrifício. O diabo está roubando as bênçãos. Não, eu estou entregando ao diabo. E por último, queridos, o perigo da impaciência me leva a perder um tempo precioso que não tem como ser recuperado. Verso 18 diz que esse jovem fala assim: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser tratado do teu filho, trata como um dos teus empregados. Esse jovem, ele vai buscar, tentar recuperar aquilo que foi perdido. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã. Uma coisa que a gente não tem como recuperar é o tempo. Eu e você, nós nunca teremos como recuperar o tempo. Esse jovem poderia até voltar para casa, mas ele nunca iria recuperar o tempo que ele esteve ausente de casa. Ele poderia até ganhar novos recursos com seus familiares, mas ele nunca teria os mesmos recursos que ele ganhou e desperdiçou. Salomão nos diz no livro de Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. Meu irmão, se a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, eu preciso ter sabedoria para que a minha impaciência não me leve a perder um tempo que eu não tenho como recuperar. O diabo, ele é especialista em levar você para perder o bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo. O diabo tem levado muitas pessoas a perder um tempo precioso nas redes sociais. Olhando, estou dizendo que você não pode, mas muito tempo com isso vai levar você a não usufruir daquilo que é real, aquilo que realmente vale a pena. Entretenimento é bom, mas entretenimento demais, meu irmão, nos empobrece, materialmente, emocionalmente, espiritualmente. Se por um lado o diabo é especialista em me levar a perder o bem mais precioso que é o tempo, Deus, ele é especialista em te ajudar a reconstruir uma nova história de vida. Se por um lado o diabo fez aquele jovem perder um tempo precioso que ele poderia ter usufruído com a família, por um outro lado Deus permitiu que esse jovem pudesse reconstruir agora um novo tempo. Não tente correr atrás de um tempo perdido. Tente buscar agora reconstruir um novo momento na sua vida, com o auxílio e com a direção de Deus. Quando não respeitamos o tempo de Deus, nós pagamos um preço duro demais por esse erro. Porque muitas vezes uma decisão precipitada, e às vezes decisões precipitadas nos levam a nos trazer prejuízos emocionais, espirituais, familiares e tantas outras coisas. Mas uma decisão errada, queridos, traz consequências horríveis para o restante da minha vida. Se você parasse hoje e fizesse uma avaliação, quais foram as decisões que eu tomei, quais foram as escolhas que eu fiz, que me fizeram perder um tempo precioso da minha vida. Aí há pessoas que não conseguem dar mais um passo, porque estão sempre pensando naquilo que não deveriam ter feito. Não consegue dar mais continuidade à sua vida, porque fica sempre pensando: se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse investido nisso, se eu não tivesse me relacionado com fulano, se eu não tivesse, e se não tivesse, querido, escute uma coisa.
Esse jovem poderia ficar a vida toda ali cuidando de porcos, querendo comer a comida dos porcos, dizendo assim: ah, se eu não tivesse saído de casa, ah, se eu não tivesse gastado dinheiro do meu pai, ah, se eu não tivesse administrado bem a minha herança, ah, se eu não tivesse andado com pessoas erradas, ah, se isso... Não, o que ele faz? Ele toma uma decisão. Porque diante da nossa impaciência e de erros que nós cometemos, nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão é qual, pastor? Não é recuperar o tempo, porque não tem como recuperar um tempo. É começar um novo tempo na nossa vida. Quantas pessoas hoje choram por não ter aproveitado mais tempo com o seu ente querido que se foi? Esse jovem teve a oportunidade de voltar atrás e aproveitar o tempo que lhe restava. Ele não tinha como tirar dele as experiências. Ele não tinha como dizer: não, eu não saí de casa, não, eu não perdi tudo. Ele não tinha como fazer isso. Mas ele tinha como começar uma nova história. Ele disse assim: eu quero começar uma nova história em uma posição em que meu pai vai decidir aonde ele vai me colocar. Ou seja, eu quero chegar diante de Deus assim: Senhor, eu não mereço nada. Senhor, eu não deveria ter tomado essa decisão, eu não deveria ter caminhado por esse caminho, eu não deveria ter me aliado a determinada pessoa. Senhor, eu fiz a coisa errada, eu não ouvi a tua voz, eu não tive a paciência para esperar, mas eu estou aqui, Senhor, eu quero recomeçar. E Deus é especialista em reconstruir novas histórias. Ele diz: isso que eu faço nova todas as coisas. E se Ele faz nova todas as coisas com relação à nossa vida espiritual, que estava condenada ao inferno, queridos, Deus é capaz de fazer nova todas as coisas com relação à nossa própria vida. Quantas pessoas hoje gostariam de aproveitar um tempo com o pai, com a mãe, com o filho, com o esposo, esposa, mas não pode porque eles já não estão mais presentes. Isso não é para você ficar se sentindo mal, não, meu querido. Isso é para você refletir e dizer assim: o que é que eu posso consertar, o que é que eu posso reconsiderar, o que é que eu posso ajustar agora e começar um novo tempo. Essa parábola fala do amor de Deus. Ele fala sobre a importância, por exemplo, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7, fala sobre a importância do pastor que vai em busca da ovelha perdida, da parábola da moeda perdida. Essa moeda não voltaria sozinha, essa ovelha não voltaria sozinha, mas, meu irmão, esse jovem voltou para casa. E eu e você podemos voltar, queridos, e começar a reconstruir uma história que nós deveríamos ter experimentado lá atrás, a gente não experimentou. É tempo de reconstrução na nossa vida. Você não precisa chegar ao fundo do poço para saber a importância da sua família, a importância da obediência a Deus, a importância da submissão ao Espírito Santo de Deus. Aproveite o tempo e a saúde que você tem também para servir a Deus. Aproveite o tempo que você tem, você jovem, meu irmão, minha irmã. Aproveite esse tempo precioso que você tem, porque não volta mais. Quando eu olho, por exemplo, graças a Deus, quando eu olho para trás, a minha caminhada aqui com essa igreja, eu olho para trás e eu fico feliz, porque eu pude aproveitar ao máximo. Eu posso sentar com meus filhos, eu tenho histórias hilárias, mas incríveis, de coisas que eu vivi com essa igreja, com os meus irmãos. Meu irmão, se Deus quiser, a gente vai, em nome de Jesus aí, ampliar esse templo, e vamos ter um templo novo, em nome de Jesus. Mas eu acho que eu vou chorar quando a gente derrubar essa laje aqui atrás, porque eu estava no dia da laje, 5 horas da manhã, estava a gente aqui traçando cimento, tal, aquela coisa toda, e
café era cuscuz com ovo e coentro. Ah, meus irmãos, a experiência de vir aqui, trabalhar no Ministério do Louvor, o negócio terminou, o ensaio terminava aqui, meio-dia, 1h, 2h30, tem que estar aqui para sair, para ir evangelizar, e a gente saía daqui lá para o IPCEP de pé, e dava estudos bíblicos lá, e voltava, e porque à noite tinha culto aqui 7h30, e era uma alegria tremenda. Você vai dizer, pastor, o senhor quer viver isso de novo? Daquele jeito? Não, eu quero viver coisas novas. Mas quando eu olho para trás, eu fico feliz pela experiência que eu tive. Sabe por quê, queridos? Porque Deus me deu a oportunidade de viver um tempo precioso na minha vida, meu irmão, minha irmã. Você que é jovem, aproveita esse tempo precioso na sua vida. Se entregue ao Senhor. Porque o que vai contar mesmo na sua história são as suas experiências, são as suas escolhas. É aquilo que você servir a Deus, são as pessoas que você irão impactar, é o tempo que você vai investir no discipulado com outras pessoas, no evangelismo com outras pessoas. Às vezes você está muito preocupado com o seu futuro, você está muito ansioso com o que eu vou trabalhar, com o que eu vou ganhar dinheiro. Escute uma coisa, meu irmão, isso não deve trazer para você preocupação, deve trazer para você cuidado, porque a única coisa que você deve ter, uma ocupação antecipada, é em andar com Deus todos os dias da sua vida. Se ter uma boa formação fosse um sinônimo de que você seria uma pessoa realizada, querido, pessoas que tivessem os cursos mais concorridos, infelizmente não estariam tirando a própria vida. Pessoas cheias de recursos. Você não precisa chegar ao fundo do poço para perceber a importância de servir a Deus. Você não precisa chegar ao fundo do poço para perceber a importância de dar um tempo precioso ao Senhor. Quantas pessoas hoje gostariam de servir a Deus, mas esperaram demais e hoje não tem mais saúde nem disposição para servir. Ah, meus irmãos, aproveite o tempo e a saúde que você tem também para servir a Deus. Esse jovem teve a oportunidade não de recuperar o tempo perdido, mas de reescrever uma nova história. Deus está te dando hoje a oportunidade de reescrever uma nova história. Pastor, fui muito impaciente. Uma nova história de Deus está diante de você, meu irmão. Um relacionamento que foi quebrado está diante de você. Diante do Senhor reconstruir. Um prejuízo que você tomou financeiro está diante do Senhor. Senhor, me ajuda a recomeçar. Ah, eu deveria ter tomado uma decisão lá atrás, não tomei. Deus é capaz de te ajudar hoje. Ah, meus irmãos, existem muitas coisas que eu gostaria de ter feito quando eu tinha 20, quando eu tinha 15 anos. Muitas coisas eu gostaria de ter feito quando eu tinha 25 anos. Hoje eu com esse corpinho de 18, mas com 41 anos, tenho convicção de que lá atrás eu não tenho como voltar mais. Mas hoje eu posso reconstruir uma nova história. O perigo da impaciência não afetará, ou não deverá mais afetar, o tempo com a minha família, o tempo que eu preciso ter com Deus, a boa administração daquilo que Deus me confiou. A pergunta que eu faço para você hoje é: como é que está você diante das circunstâncias que você tem vivido? Você tem sido paciente? O Espírito Santo tem controlado o seu coração? Ah, pastor, sou uma pessoa muito impaciente. Então, submeta-se, leia a palavra, ore mais, converse com pessoas que são referências para você nessa área. E eu sei, queridos, que certamente Deus ajudará você a ter um novo tempo como esse jovem teve. O dinheiro não tinha como voltar mais atrás. O tempo com a família não tinha mais como. As experiências ruins e dolorosas que ficaram e que ele passaram não tinha mais como serem apagadas.
Mas um novo tempo, ele estava começando, porque Deus estava lhe dando a oportunidade. Vamos adorar a Deus nesse momento.